gente! Hoje a gente vai iniciar com relaxamento cervical, tá? A única coisa que vai precisar é um tapete ou um colchonete, mantendo a postura bem retinha, movimentos, ombros relaxados. A gente vai fazer movimentos bem tranquilos. E aí, pontinha do dedo por cima da orelha, palma da mão lá em direção ao chão, mantendo o rosto sempre reto. Cuidado fazer esse movimento. Relaxa o ombro, mantém bem relaxadinho, sente bem alongar a região aqui de cervical. Inspira, solta o ar, pode manter de 10 a 15 segundos, retorna devagar, intercala com o outro lado, mantendo sempre bem o alinhamento da coluna, com o fixo lá na frente. Esse pode fazer 3 repetições cada lado, mantendo até 15 segundos. Inspira, solta o ar. Retorna devagar, mais uma vez, segunda repetição, relaxa bem o ombro e mantém ponto fixo lá na frente. Controle, volta, conta até os 15 segundos, isso, volta devagar. Voltou, controle, terceira, última repetição desse lado, mantenha até os 15 segundos, isso, e volta com controle e última desse lado, mantendo o ponto fixo lá na frente, o tronco bem retinho, isso. Eu vou fazer um pouco mais rápido para vocês, mas aí vocês em casa faz o passo a passo certinho. Entrelaça os dedos, apoiou aqui na nuca, trouxe os 2 cotovelos à frente, encaixa escápula, queixo vai lá em direção ao peito. Conta até 15, relaxa bem o ombro, leva o queixo lá em direção ao peito. É a região aqui posterior da cervical que vocês têm que sentir puxar, alongar. Mantenha até 15. Retorna devagar, 3 repetições também, tá? A outra opção também que a gente vai fazer de alongamento, região cervical, que é pontinha do dedo. Mantém na diagonal, palma da mão lá em direção ao chão. E a região aqui lateral vocês têm que sentir puxar. Conta até 15 segundos, retorne devagar, intercala com o outro lado, mantém. Leva o queixo lá em direção ao peito, mantendo o tronco sempre reto. Isso. E voltou. 3 repetições também cada lado, tá? Aproveitando ainda a posição, mantendo o tronco reto. Aí a gente vai fazer movimentos circulares com os ombros, ativando as escápulas, aquecendo a articulação. Pode fazer 10 para trás, 10 para frente. Leva o ombro lá em direção à orelha e retorna devagar. Pode fazer 10 repetições também, tá? Aí o próximo que a gente vai fazer, dando sequência nos exercícios, um rolinho de toalha, tá ok? Toalha de rosto para apoiar a cervical. A gente vai deitar, vai manter bem apoiado na região cervical, organiza as escápulas, mantém a coluna bem em posição neutra. Soltando o ar devagar com a pontinha do nariz, você vai desenhar um círculo pequeno e pressionando a região do cervical no rolinho, tá? Para relaxar bem a região do cervical. Palma da mão pro chão e você vai desenhar um círculo. A gente vai fazer 10 para um lado, 10 para o outro. Faz um movimento bem completo, mantendo sempre a respiração.
10 para o outro lado. Controle. Mantenha a respiração, relaxa bem os ombros e com a pontinha do nariz você vai desenhar esse círculo. Concluiu 10 para cada lado, parou em posição neutra e aí agora vai levar queixo em direção ao ombro, tá ok? Como se fosse fazer o movimento do não, tá? Mantendo as escápulas organizadas, coluna em posição neutra, levou o queixo lá em direção ao ombro, alongando bem a região aqui ó, do esternocleidomastoide, retorna devagar, parou em posição neutra, soltando o ar devagar, leva lá, queixo em direção ao outro ombro, abre bem aqui ó, mantém as escápulas coladas lá no chão. Retorna inspirando devagar, solta o ar, foi lá em direção queixo ao ombro. Esse a gente vai fazer 10 repetições cada lado também, tá? Se caso quiser manter 5 segundos, não tem problema também. Tá? Aí agora a gente vai fazer o próximo, tudo isso enfatizando ainda a região do cervical, relaxamento. Próximo que a gente vai fazer, que é daí agora o sentido, quando a gente faz o movimento sim, tá? Mantendo a coluna em posição neutra, as escápulas posicionadas, queixo leva em direção ao peito, queixo leva lá em direção à parede, queixo trouxe em direção ao peito e sobe soltando o ar, desce, inspirando, sobe, cresce, leva lá em direção à parede, retorna devagar e sobe com controle. Concluiu 10 repetições, pare em posição neutra, tá? Todos os movimentos para relaxar, região cervical. Palma da mão, uma voltada para a outra, organiza as escápulas, tá ok? A gente vai fazer a mobilização das escápulas. Ombro longe da orelha, mantém cervical alongada. Posicionou. Imagina como se tivesse alguém puxando a sua mão e retorna soltando o ar. Sobe, cresce, 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 retorna inspirando. Sobe, e desce inspirando. Esse movimento a gente vai fazer, são 10 repetições. E retorna com controle. Cresce, 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 como se fosse tocar lá o teto. E retorna com controle. Concluiu esse movimento, fez 10 repetições, tá? Palma da mão foi lá em direção ao chão, mantendo a coluna em posição neutra. Alonga sempre, cresce cervical. A gente vai fazer o movimento os ombros, tá? Leva, a gente vai fazer dando continuidade no exercício, a mobilização e a liberação de região de escápula. Vai pegar uma bolinha de tênis, tá? Ou qualquer outra bolinha que você tem que seja rígida. Em casa, vai colocar bem na borda da escápula, tá? Mantendo o braço estendido lá em direção ao teto. Você vai descer soltando o ar lá em direção ao quadril e cresce levando o seu polegar lá em direção à parede, inspirando, tá? Desce, faz bem a amplitude completa desse movimento. Vai sentir alguns pontinhos que vai doer mais, outros menos, tá ok? E faz esse movimento bem completo, liberando bem a região de escápula, mantendo o ombro sempre encaixado, ombro longe da orelha e abre, fazendo um movimento bem completo. Concluiu 10 para um lado, 10 para o
outro, tá? Aí o próximo que a gente vai fazer, e daí você vai arrumar, organizar a bolinha, que às vezes ela escapa, e soltando o ar devagar, você vai fazer esse movimento aqui. O cotovelo vai levar lá em direção ao chão, tá? E retorna com controle. Desce soltando o ar e retorna inspirando. O cotovelo sempre alinhado com o seu ombro. Desce, sobe devagar. Desce e sobe com controle. Esse movimento a gente vai fazer, são 10 repetições cada lado, tá ok? Sempre respeitando toda a fluidez do movimento, tá? E fazendo toda essa liberação na região de escápula, tá ok? Aproveitando na mesma postura, relaxado, toda a região cervical, escápula, tá? Mantendo a coluna em posição neutra, tá ok? Essa lombar mantenha apoiada, sempre importante, contração de abdômen, ombros relaxado e escápula encaixada. A gente vai fazer a mobilização da coluna, tá ok? Iniciando o rolamento a partir de quadril, pulvis leva em direção ao umbigo, tá ok? Soltando o ar. Sobe, soltando o ar, pressiona bem calcanhar na cadeira ou no puff para ativar bem posterior e desce com controle. Sobe, fazendo o rolamento e retorna com controle e apoiou. Esse a gente faz, são 10 repetições, mobilizando, desce com controle e voltou, tá? Sempre sobe na tá ok? E retorna inspirando, tá? 10 repetições. Concluiu 10 repetições, aí a gente vai fazer uma variação, tá ok? Mantendo uma perna estendida, a outra mantém apoiada na cadeira ou no puff. Organiza as escápulas, soltando o ar devagar, controle, sobe e retorna devagar. Palma da mão sempre apoiada ao chão, tá? Sobe, soltando o ar, contrai abdômen, retorna com controle, mantendo o quadril sempre estabilizado. Esse movimento a gente faz 10 repetições também cada lado. Estende, soltando o ar devagar, organiza as escápulas, sobe, retorna, inspirando. Sobe, retorna, tá? Controle e mantendo o quadril estabilizado. Concluiu 10 repetições. A gente vai usar, próximo exercício, a gente vai usar o cabo de vassoura ou pode ser um bastão que você tiver em casa, tá? Esse é para o alongamento, tá ok? E aí, ó, mantendo sempre o alongamento da sua coluna, topo da cabeça lá em direção ao teto, encaixa as escápulas, ombro longe da orelha, tá? Mantendo na posição sentada, encaixa as escápulas, soltando o ar devagar, você vai levar esse bastão lá em direção ao teto e cresce. Imagina como se tivesse um elástico tracionando a sua coluna. Retorna inspirando, tá ok? Imagina como se tivesse um balcão e você vai apoiar, tá ok? Sempre alinhado com o seu ombro. Sobe, soltando o ar, cresce, encaixa escápula, retorna, inspirando, tá ok? Esse movimento a gente vai fazer, são 10 repetições também, tá? Aí o próximo movimento que a gente vai fazer, que é a rotação de tronco, para mobilidade também, e é com bastão. Mantendo o ombro, tá, alinhado, a sua mão alinhada com o seu ombro, a gente vai estender uma perna mantendo a pontinha do pé, soltando o ar devagar, você vai fazer a rotação desse tronco mantendo o seu quadril estabilizado, tá? Retorna, inspirando e apoiou esse pé.
Agora a gente vai para o outro lado também, leva lá em direção à parede, retorna, inspirando, tá? Sempre mantendo o quadril estabilizado, o movimento é só o tronco, cuidado o ombro subir muito, tá? Soltou o ar, cresce essa perna levando lá em direção à parede e o tronco vai para o lado oposto, retorna, inspirando. Esse movimento a gente faz 10 cada lado, tá ok? Aí o próximo que a gente vai fazer, que é a mobilização da coluna também, é ainda com o bastão. Vou fazer um de frente e depois uma lateral, tá? Pode manter a sua base um pouco mais afastada, bastão um pouco mais longe, tá ok? E soltando o ar devagar, ó, desce, fazendo o rolamento da coluna, cresce bem essa coluna, alonga bem, dê um espaço entre uma vértebra na outra, retorna com controle a partir do movimento rolamento do seu quadril. Vou fazer na lateral para vocês verem. Mantenha o bastão apoiado, afasta um pouco mais a sua base. Solta o ar, queixo lá no peito, vem fazendo o rolamento e cresce, 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 cresce. Afasta bem, mantendo a escápula encaixada. Retorna a partir do quadril e vem articulando a sua coluna. Desce, cresce, cresce, cresce. E volta com controle e cresceu, tá? Esse movimento a gente faz, são 10 repetições, tá ok? Aí a outra também, variação desse exercício, e daí também o foco maior é o alongamento lateral de tronco, mantendo o quadril estabilizado, com as duas mãos apoiadas no bastão, desce, deixa lá pro peito, cresce, 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 vai fazer a rotação, abre lateral, abre, 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 essa região aqui que você tem que sentir alongar, mantendo o seu quadril estabilizado. Retorna para o centro novamente e reconstrói devagar, tá? Vou fazer mais uma vez. Desce, queixo lá no peito, cresce, cresce, cresce. Fez a rotação do tronco, mantendo o quadril estabilizado. Retorna, inspirando. E voltou. Esse movimento